Capítulo 3 também, todos encontraram? Nos diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto um tanto conhecido, que narra um momento bastante interessante em que Deus estava procurando Adão. O local aqui onde Adão estava, nós sabemos muito bem que era o paraíso. Só que aquele paraíso que Deus criou para ele acabou de ser contaminado por causa do pecado. E nós sabemos que Deus fez o homem bom, Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e essa criatura ou criação de Deus, que a Bíblia considera o homem, quando eu falo homem eu me refiro à mulher também, a coroa da criação. Por quê? O homem ele é trino, ele é espírito, alma e corpo. Então, como eu posso te dizer para você entender a composição do homem, através desses três elementos: corpo, alma e espírito, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. E segundo este versículo que eu acabei de citar agora, que tanto o corpo como a alma e o espírito, ele tem que ser conservado irrepreensível diante de Deus. Só que nesse caso aqui, o homem, ele acaba de perder o seu estado original, de estar na presença de Deus, de comunhão com Deus. Lembrando a todos que a palavra comunhão no grego, na língua grega, eu não tenho a fonética aqui correta, mas é mais ou menos assim: koinonia, que expressa participação, dá-nos uma ideia de intimidade. Então, só para você entender, aquela intimidade que o homem tinha com Deus, ele estava acabando de perder aqui, a partir do momento que o pecado entrou na vida. Porque o homem foi criado diferente dos anjos. Embora um anjo também possua o livre-arbítrio, o arbítrio, o homem também ele tem o livre-arbítrio. Outro ponto interessante aqui, que o homem estava na presença de Deus, estava em um ambiente agradável, estava em um ambiente sem corrupção. Então tenta aprofundar comigo esse raciocínio para você ter uma ideia do que é estar na presença de Deus, do que é estar fora da presença de Deus. Porque Deus ele chega para o homem, após ele ter pecado, lhe faz essa seguinte pergunta: aonde estás? Deus sabia aonde ele estava. Ele estava escondido atrás de alguma árvore, ou de alguma moita ou arbusto. Deus sabendo onde ele estava, mas ele se referiu a Adão, se apresentou a Adão dessa seguinte maneira: aonde estás? Porque naquele momento Adão já não estava mais no lugar onde Deus o colocou. Aonde Deus o colocou? No meio do jardim, para dominar o jardim. Deus o colocou ali naquele local porque todas as tardes, diz a Bíblia, Deus vinha falar com Adão pessoalmente. Só que quando Deus chega naquele mesmo lugar, naquele mesmo local onde Adão estava, Deus percebe que ele não estava mais ali.
E a pergunta que Deus dirige para ele foi essa: onde estás? Porque ele não estava mais na posição de Deus, no lugar aonde Deus queria que ele estava. Aonde Adão estava? Escondido atrás de alguma coisa. E a Bíblia nos diz assim: por medo de Deus. Deus nunca quis que o homem tivesse medo dele. Porque o relacionamento bíblico para nós cristãos, entre Deus e o homem, é um relacionamento paterno, entre pai e o filho. Só que nesse momento, nessa ocasião, Deus ele estava procurando reatar o seu relacionamento com Adão. Outro ponto interessante aqui é que Adão ele estava num ambiente sem corrupção, sem pecado, sem miséria, sem tribulação, sem aflição, sem dor. Mesmo assim, Adão escolheu desagradar a Deus. Escolheu desobedecer o único mandamento que Deus lhe deu. Qual que era esse mandamento? Adão, de todas as árvores dos jardins, podes comer livremente. Tá vendo esses frutos, Adão? Eu criei para você. Comer, eu criei para você. Desfrutar dele. Come livremente, sem problema nenhum. Come à vontade, Adão. É tudo seu. Mas tá vendo aquilo ali? Não toques. Não comes. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. O único mandamento. O homem estava ali perfeito, sem pecado, vida eterna, se não tivesse pecado, desobedecido a Deus, desfrutando de uma intimidade, de uma comunhão com Deus. Mesmo assim, o pecado entrou ali. Se nós fôssemos colocar um tema nessa palavra aqui, eu poderia muito bem falar como vencer o pecado. Nós sabemos que o pecado é um dos maiores estudos da soteriologia, que é o estudo da salvação. Que o termo pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Deus ele dá um alvo e a gente vai, de vez de atirar naquele alvo ou fazer de tudo para acertar aquele alvo, nós erramos. Ou seja, é mais fácil a gente errar o alvo do que acertar o alvo. Em outras palavras, em miúdos aqui, é mais fácil eu pecar do que não pecar, ou do que fazer a vontade de Deus. E o assunto sobre o pecado é tão tremendo que a Bíblia nos diz assim: aquele que diz que não tem pecado, só de pensar ou falar assim, já pecou. É interessante. E Jesus ele disse assim: quem que não tem pecado, atira a primeira pedra. E agora? Então como vencer o pecado? É interessante, irmãos. Por mais santo que você seja, por mais que você ora, vai em vigília, vai no monte, por mais que você jejua, eu sou santo, sou pentecostal, por mais que você caia no reteté de Deus, você tem que viver com essa triste realidade: você é um pecador. Nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, nós pecamos no olhar. E aí entra os três campos, os três maiores campos do pecado, que é a concupiscência da carne, que é tudo relacionado à nossa natureza pecaminosa. A concupiscência dos olhos, é tudo que atrai o nosso olhar, a nossa visão. No caso aqui do casal, eles viram o fruto e desejou. Aí entra a soberba da vida, que é tudo que está relacionado ao orgulho da pessoa. Então veja bem, eles estavam num ambiente que na minha mente agora era impossível um homem pecar no lugar daquele.
Já pensou, Manuel, toda tarde você vê Deus ali falando com você? Pecar pra quê, irmão? Olha pra mim, pra que pecar? Já pensou ali, você sem dor, sem pecado nenhum, você ali sem sofrimento algum, num lugar ali sentado, num jardim lindo, os animais lá, o leão, passando do seu lado. Sei lá, uma serpente, um elefante, deitado ali do seu lado, um leão pardo. Sai pra lá, leão, você tá me atrapalhando, deixa eu dormir. Já pensou? Pra que pecar? Pra que desobedecer a Deus? Pra quê? Outro ponto interessante, que eles estavam perdendo aquela comunhão, perdendo a intimidade diante de Deus, que é onisciente, é onipresente. Porque quando a pessoa peca, a primeira atitude, não vou generalizar, mas da maioria, é tentar se justificar. É tentar esconder. É tentar encobrir. Foi isso que eles fizeram. Adão, onde está? Não, Senhor, onde eu estou. Eu estou num lugar que não era para mim estar. Senhor, onde eu estou? Eu estou tentando me esconder de ti. Adão, onde está? Senhor, sabe onde eu estou? Eu estou agora com medo. Por quê? Porque eu acabei de desobedecer ao Senhor. E eu sei que o Senhor é poderoso. Talvez ele ficou com medo de Deus matar ele, de Deus fazer alguma crueldade com ele ou coisa do gênero. Porque ele sabia que Deus era poderoso, ele era onipotente, era Deus.